Com a pandemia, as videochamadas se tornaram uma tendência. Com elas, o uso do fone de ouvidos também. Mas você já parou para pensar nos riscos do mau uso desses equipamentos? Por isso, preste bem atenção nas informações e cuidados que devem ser tomados nesse uso constante de fone de ouvidos. Detalhes agora com o repórter Lucas Moura. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o Dr. Nelson Dávila, ele que é otorrinolaringologista, é doutor em otorrinolaringologia pela USP e também professor da Universidade Tiradentes aqui em Sergipe. Doutor, a que se deve essa perspectiva de perda de audição? Seriam os fones de ouvidos os culpados? Olha, o fone de ouvido ele faz parte da nossa sociedade hoje, assim como outros acessórios que produzem som, assim como também o tráfego excessivo das ruas, outros vestíveis e acessórios. Nós temos que nos preocupar com o barulho excessivo de uma maneira geral, seja ele numa caixa de som ou de um fone de ouvido, seja ele num barulho de fábrica ou em outro momento de lazer. Mas o uso do fone de ouvido está aumentando bastante, né? Isso é inegável. Quais são as dicas e as orientações que o senhor dá para quem está tendo que usar o fone por mais tempo, né? Deve-se escolher um local calmo, né, para que você não tenha muito ruído externo. Cada vez que você tem um ambiente de ruído externo excessivo, você tem que aumentar o volume do seu fone. Alguns fones têm o protótipo aqui de envolver toda a orelha, tá? Isso faz com que abafe mais o ruído externo. Outros ainda têm a opção de cancelamento ativo de ruído, isso também é benéfico, diminuindo então a intensidade sonora. Prestar bastante atenção nesse som também. Quando você começa a fazer multitarefa, é ruim porque você requer um som mais alto para chamar a sua atenção, tá? E poder colocar somente 60% no máximo daquela intensidade sonora do fone e usar por 60 minutos também no máximo duração. Então, prestar muita atenção na intensidade e na duração do estímulo. Nós temos mecanismos de defesa ali do ouvido que funcionam através de músculos e que fadigam, eles cansam com o tempo. Então, por isso, o intervalo a cada 60 minutos. Seguindo essas orientações, doutor, então dá para conviver com o fone normalmente, sem nenhum tipo de prejuízo. O problema, então, não é o fone, é a forma de usar. Perfeito, perfeito. Assim como outras situações, nós devemos ter cuidado, tá? Então, em festas, boates, no trabalho, com marcenaria, trabalho de fábrica, então diversos tipos de trabalhadores e pessoas comuns nas suas atividades de lazer devem sempre preocupar com o barulho excessivo. Até mesmo conversar numa rua muito movimentada pode significar um ruído excessivo, já que uma rua bem movimentada pode ter 90 decibéis de ruído, por exemplo. Doutor, então é importante frisar isso, né? Os pais eles precisam ter cuidado com o uso abusivo dos fones por parte dos filhos, né? Perfeito. Quando os pais estão tentando supervisionar uma criança com fone de ouvido, é importante reparar, chegar próximo da criança, tentar ouvir esse som, perceber se esse ruído é excessivo, colocar nas suas orelhas, perceber que tipo de intensidade sonora aquele fone de ouvido oferece, qual o nível que a criança está escutando. Realmente não basta confiar apenas na criança, porque ela não tem aquela noção de que o barulho excessivo pode prejudicar a audição de forma irreversível. Ok, doutor, a gente agradece a sua presença e participação. Muito obrigado a todos. Eu volto ao estúdio.